Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia com a palavra que é viva e eficaz, aquele que esteve morto, mas vive e reina e governa, aquele que opera sua justiça, a espada de dois gumes, a ponto de dividir a alma do espírito, aquele que sempre nos mantém nos caminhos da vereda da justiça, na retidão, na integridade, na sinceridade, aquele que nos mantém, da qual a palavra diz, não entristeçais o Espírito de Cristo, mas perseverai sempre na alegria do Espírito, que é a perfeita e agradável vontade, quando Deus nos atrai até Ele, que é manter o nome escrito no livro da vida, selados como cartas endereçadas ao Deus Altíssimo, através do Filho. Ele é aquele que nos permite essa autenticidade. Somente se vai ao alto e se alcança a eternidade através daquele que é eterno, que se fez um através do Pai, Cristo Jesus, o Emanuel, Deus é conosco, do qual nós perseveramos dia após dia, porque Ele nos sustenta e nos capacita para permanecer em obras de justiça, da qual Ele é justo e nos justifica juntamente com a fé. A única forma de perseverarmos daquilo que a nossa alma há de se prestar conta no alto dos céus, sempre segundo as obras de justiça. Em Cristo não há condenação. Nele somos co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Ele é aquele que nos justifica, o elo da perfeição, quando somos seus imitadores. Ele sim é o elo da perfeição, ele sim é digno, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos concede a paz do Espírito, que coração e mente guardados em Cristo, a paz que excede todo entendimento, do qual o entendimento é desviar do mal. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem, dia após dia. Assim perseveramos, porque Ele é aquele que nos aparta de toda injustiça. Ele é aquele que é a plenitude do Deus Altíssimo, do qual o Pai sua cabeça, e Ele a cabeça da noiva, como membros dos membros, do qual não useis de vãs comparações, porque Ele não faz acepção de pessoas, assim como a palavra nos ensina que no último dia será como aparta os bodes das ovelhas, porque para onde Ele vai levar aqueles que operam segundo a sua justiça não há impuros. E assim, a única forma de ser santificado e purificado, do qual a palavra diz, há uma geração que se considera pura e não lava da sua imundícia, porque segundo suas doutrinas meramente humanas, purificações exteriores, nada resolve. Assim como Jesus já exortava o povo judeu, vossas tradições meramente humanas, vossas rezas repetitivas, vossas orações demoradas nas praças, gostam de ser visto por homens, suas solenidades, suas festas de luas novas, naquela época Ele já estava a ponto de vomitá-las. Assim como nos dias atuais, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas há um coração contrito e arrependido, Ele não despreza e faz morada nos verdadeiros adoradores, aqueles que, se tiverem de gloriar em algo, antes gloriamos em nossas fraquezas, porque a sua graça nos basta e nos capacita. Dom gratuito para que ninguém se glorie em suas obras. Ele produz em nós os
existe meritocracia, porque Ele é que concede os dons e o Espírito é glorificado através das obras que Ele produz em nós. Aonde assim, quando Ele nos dá exemplo daquilo que o Pai operava através da sua vida, atualmente Ele opera em nossa vida. E aquilo que é produzido em nossa vida é louvor e adoração para o Filho, e o Pai agrada. Se o Filho e o Pai é um e o Filho é glorificado, o Pai também é glorificado. Sempre segundo: ninguém se busque honra e glória para si mesmo, porque se assim procede, nada é. Ele glorificou o Filho. Este é meu Pai amado em que este é meu Filho amado, que me regozijo, que me comprazo, fazei tudo o que Ele disser. E o Filho produziu as obras da qual Ele o orientava, assim como nós produzimos as obras que o Filho nos orienta. Deus nos atrai até o Filho, enviando o seu Espírito, o batismo de fogo com a ascensão de Cristo, aonde nos concede espírito não de covardia, mas de ousadia, de intrepidez, de amor, de equilíbrio. Ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor nada seria, como um prato que tine, o sino que ecoa. Ainda que doasse o corpo para ser queimado, ainda que vender tudo que tem e doasse aos pobres, jamais use a piedade como fonte de lucro, porque aquele que assim procede se torna um miserável. Sempre com o amor, sempre com a benignidade, sempre sem interesse, o amor que tudo sofre, é benigno, tudo suporta, e assim perseverai. Em mais um dia não fazeis para serem vistos por homens aquilo que se oferta com uma mão que a outra não veja, porque aquele que está no centro do trono atualmente vos galardoa, assim como o Pai é galardoador, assim o Filho e o Pai são um. A palavra diz: muitos não sabem pedir, pedem e não recebem, porque pedem por motivação errada. Maldito aquele que usa a sabedoria e aquele que pede aquilo que é terreno, porque aquele que ama o que há no mundo, e o mundo não conhece ao nosso Senhor. Mas aquele que persevera negando a si mesmo, aquele que perder a sua vida por amor de mim, encontrou. Assim nos ensina o Senhor. E assim perseveramos dia após dia, segundo o espírito reto, íntegro, sincero, temente no temor, que é o princípio da sabedoria, e o entendimento, que é desviar do mal, da qual não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer; se tiver sede, dê-lhe água para beber; se pedir para andar uma légua, ande duas. Orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te bater numa face, oferece a outra. Perseverai sempre segundo a benevolência, porque a ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. E assim perseveramos dia após dia, orando por todos os santos, orando pelos inimigos, orando por todos os povos, línguas e nações que venham se arrepender, que a sua justiça, equidade e imparcialidade, que ele venha exercer o direito sobre todos os povos, línguas e nações. Ele é aquele que galardoa segundo as próprias atitudes, das quais aqueles que estão segundo o seu direcionamento sempre são bênçãos. Até mesmo a maldição da qual lançam sobre a nossa vida, ele transforma em bênção. Já aqueles que estão
sem alcançar o elo da perfeição, estão sobre maldição. Maldita aqueles que estão suspensos entre o céu e a terra, segundo pendurado pelo seu próprio véu, de uma mente cauterizada, da onde não se examina a si mesmo, e estão sempre achando que estão como cumpridores, mas na verdade o Deus desta era perversa cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a revelação, aquele que é a imagem, a glória do Deus Altíssimo, Cristo, ungido, Jesus, o Filho do homem, concebido no ventre da Virgem pelo Espírito Santo, gerado à sombra do Onipotente, aquele que era, que é e que há de vir. Por ele, para ele são todas as coisas, pois sem ele nada do que tem havia sido feito, e pela submissão do coração ele herdou tudo do Pai e está governando com justiça, equidade e imparcialidade, exercendo o direito em mais um dia. E assim perseverai, vigiai e orai sem cessar. Os dias maus ficais firmes, revestida a armadura do cristão, o capacete da salvação, cingi os lombos com a verdade, a couraça da justiça, cingi a espada à cintura, ó herói, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Usai o escudo da fé, do qual apagais todos os dardos inflamáveis do maligno. Calçai os pés na preparação do evangelho da paz, a sandália da humildade, aquele que disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós da minha canga, do meu jugo, que é suave, do meu fardo, que é leve. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque ele é aquele que levou sobre si pelas suas pisaduras, levou as nossas tentações. Somos tentados pelos maus desejos, e quando estamos nele segundo a verdade, não permitimos ser utilizados segundo a maledicência. A sua verdade é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a sua confiança. Levou sobre si as nossas enfermidades, nele somos curados, restaurados, santificados e purificados, segundo a água, que é a palavra, que é viva e eficaz, onde há uma purificação do interior para fora, e assim, do qual o coração já não é um coração enganoso que faz muitos planos e não prevalece, mas sim um coração segundo o coração de Deus, aonde andamos exalando o bom perfume em Cristo, segundo a essência do qual o Evangelho produz em nós e se exala o bom perfume. E em mais um dia perseverai, segundo aquele que vive, reina e governa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.